Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e trago agora para vocês nesse vídeo a correção do Programa de Avaliação Seriada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o PASSE da UFMS, primeira etapa 2020. Ou seja, foi a prova feita aí pelos alunos que completaram, que fecharam o primeiro ano em 2020. E bem, vamos discutir sobre essa prova. Essa prova então teve as 5 tradicionais questões de Química, comparado às provas de anos anteriores de primeira etapa, eu considero que essa aqui foi a melhor já aplicada. Primeiro que não teve nenhum conteúdo que não fosse adequado para o primeiro ano, como aconteceu em anos anteriores. O grau de dificuldade estava ok, estava médio, o que é bom, é bom para uma prova de programa de avaliação seriada. Só que essa prova ainda teve um problema. Eu acredito que por falha de digitação, pode ser que a primeira questão seja anulada. Então, infelizmente, é um problema que vem se repetindo com bastante frequência. Não sei se a questão será anulada, mas existe a possibilidade e a gente vai discutir o porquê. Certo? Vamos então fazer a prova? Questão 41 fala sobre frutas adstringentes, que é o que frutas tipo caju ou uma banana quando ela está verde, né, que causa a sensação de travar a boca. E ele explica para nós que essa sensação é causada pelos hidróxidos ou álcalis, né? Hidróxidos que é o que a gente estuda então no primeiro ano. E ele quer saber qual dessa fórmula química representa um hidróxido. Bem, quem estudou bem sabe que hidróxido ele é um íon, ele é um ânion, né? É um íon negativo de fórmula OH-. E qual é o problema da questão? A alternativa E, eu digitei exatamente como está na prova, tá? E está faltando o sinal de negativo, tá? E aí, faltando o sinal de negativo, eu não posso afirmar que isso aqui é um hidróxido. Isso aqui viraria uma molécula formada por um O e por um H sem carga. Tá? Eu acredito que devido à falta desse sinal negativo aqui, não seria exatamente correto você marcar a alternativa E, apesar que de fato, dentre as alternativas mostradas, é a melhor. Outra coisa que poderia se pensar é o item C, o NH3, que também está digitado errado na prova, era para esse texto estar subscrito, que é uma substância que quando você borbulha em água, é um gás que quando você borbulha, forma o hidróxido de amônio. Tá? Ou seja, ela é uma substância básica que acaba formando o hidróxido, só que esse gás ele não é um hidróxido ainda, então eu não considero essa alternativa adequada, consideraria a E melhor, mas a falta do negativo aí compromete essa questão. Marcaria a alternativa E, mas eu acredito que seja uma questão que possa ser anulada. Questão 42. Questão 42 é uma questão de mol. Ela comenta para nós que a substância mais produzida no mundo, em massa, em toneladas, é o ácido sulfúrico. Tá? Então, é uma informação que nós temos aqui. Só que, apesar do ácido sulfúrico ser a mais produzida em massa, né, a que é mais produzida em números de moléculas é a amônia. E ele pergunta para nós a massa aproximada em toneladas de ácido sulfúrico que possui o mesmo número de moléculas existente em 1 tonelada de amônia. Então, uma pergunta que você tem que ler com calma, tá? Eu vou pegar 1 tonelada de amônia e vou ter uma certa quantidade de moléculas, tá? Essa quantidade de moléculas, se eu pegar o mesmo número de moléculas de ácido sulfúrico, qual que vai ser a massa do ácido sulfúrico? Então, se você não parar e pensar com calma, dá uma confundida aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é lembrar das fórmulas. Bem, a amônia é NH3, enquanto o ácido sulfúrico é H2SO4. A gente vai precisar calcular as massas molares. Como? O próprio exercício forneceu para a gente, tá? A massa dos elementos, então a gente vai lembrar que a amônia é 1 nitrogênio com 3 hidrogênios. O nitrogênio pesa 14, né? Vamos fazer aqui 3 vezes 14, e o hidrogênio pesa 1, 3 vezes 1. Então, no caso da amônia, nós temos 17 gramas por mol. Certo? E no caso do ácido sulfúrico, nós vamos ter então 2 hidrogênios, mais 1 enxofre, mais 4 oxigênios. O hidrogênio pesa 1, o enxofre pesa 32, o oxigênio pesa
16, então vamos fazer 4 vezes 16. Resolvendo essa conta aqui, nós chegaríamos então que a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Agora, eu vou adotar uma estratégia aqui para diminuir o número de contas necessários. Porque na pergunta, o que ele está fazendo? Ele está igualando o número de moléculas. Tá? O número de moléculas é proporcional ao número de mols. Então, a gente vai ter o mesmo número de mols de ácido sulfúrico e de amônio. Ao invés de eu igualar em 1 tonelada, vamos fazer o seguinte. Ó. Se a gente pegar 1 mol de amônia e 1 mol de ácido sulfúrico, na prática, nós estaríamos pegando, então, 17 gramas de amônia, vamos colocar aqui, né? 17 gramas de amônia e 98 gramas de ácido sulfúrico. Essa proporção aqui, tá, de 17 para 98, é a proporção em que o número de moléculas ou o número de mols são iguais. Pô, se essa proporção me dá a quantidade igual, então a pergunta que eu vou fazer é, e se eu pegar 1 tonelada de amônia, quanto que isso vai me dar de ácido sulfúrico? Aqui, ó, nós temos um problema. Em cima está em grama, embaixo está em tonelada. Tecnicamente, a gente não poderia fazer essa regra de 3, tá? 1 tonelada são 1.000 quilogramas, né? Você multiplica por 1.000. E cada 1 quilograma são 1.000 gramas. Você multiplicaria por 1.000 de novo, tá? Então, 1 tonelada são 1.000 quilogramas. 1.000 vezes 1.000 quilogramas daria 1 milhão de gramas. Então, a gente sabe que 1 tonelada são 1 milhão de gramas, tá? 1 milhão, pessoal, que é esse número aqui, ó, que eu estou escrevendo. Ou uma outra maneira de eu representar 1 milhão, que ficaria mais fácil, seria multiplicar aqui por 10 a sexta. Então, nós temos essa quantidade aqui em gramas. Agora, eu poderia fazer a regra de 3, que vai nos levar à seguinte conta. Então, essa seria aqui a quantidade de ácido sulfúrico que eu tenho o mesmo número de mols, tá? E agora, na verdade, eu vou fazer o caminho contrário para converter em toneladas e achar a resposta. Né? Lembra que era 1 tonelada, eu multipliquei por 1 milhão, eu multipliquei por 10 a sexta? Tá? Se eu quiser pegar de grama e voltar a ser tonelada, eu dividiria por 1 milhão. Ou seja, eu pegaria essa nossa resposta aqui, tá? E dividiria por 10 a sexta, conhecido como 1 milhão. E aí, dividindo, sobra só o 5,76, que é então a massa de ácido sulfúrico, que leva então a gente a marcar a alternativa D. Tá? Eu fui criterioso na questão de unidade de medida. Caso você, por exemplo, não convertesse, você mantesse 1 tonelada aqui, você até poderia fazer a regra de 3 direto, e aí você acabaria obtendo a resposta em toneladas. Não tem problema. Afinal, a conversão que você faz na parte esquerda aqui da regra de 3 seria a mesma que você faria na parte direita. E quando isso acontece, né, quando a conversão de um lado é a mesma do outro, você não necessariamente precisa converter as unidades. Mas, como é uma situação aí que não vai ocorrer sempre, para que não haja erro, eu recomendo sempre prestar atenção, ó, a unidade de medida de cima ser igual à de baixo. Eu acho mais seguro, principalmente para quem ainda não se sente muito à vontade na hora de fazer essas conversões, esses cálculos matemáticos. Então, por mais que seja mais demorado, né, é mais seguro, e aí fica a critério de cada um, né, o quanto se sente à vontade para resolver a questão e resolve da maneira que achar melhor. Mas respondemos a questão 42 na alternativa D. Questão 43, ele fala a respeito de sólidos reticulares, ele dá uma definição aqui, usando até uns termos meio difíceis. É uma rede covalente que não possui moléculas individuais. Tá? Todos os seus átomos estão unidos por ligações covalentes que formam uma rede bidimensional ou tridimensional. Porque o que acontece? Quando a gente fala de compostos que fazem ligação covalente, normalmente você fecha uma estrutura em um determinado número de átomos. Quer ver um exemplo? A água. Tá? A água ela faz ligação covalente e a gente fechou a estrutura aqui, ó, com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso é uma estrutura. Isso aqui, por exemplo, é outra. Ó, tá vendo que está formando moléculas individuais? Tá? Isso é uma característica que não ocorre nos sólidos reticulares. As ligações são covalentes,
mas as estruturas elas são infinitas, você vai ficando fazendo ligações covalentes infinitamente, formando redes bidimensionais ou tridimensionais, como é o caso da figura aqui, ó, tá? Eu peguei essa figura, não é da prova, tá? Até porque eu ainda não tenho a prova e uma boa qualidade para colar a mesma figura. Eu peguei na internet uma figura parecida e na prova estava em preto e branco, né? Aqui está colorido, mas na prova era evidente que você tinha dois átomos diferentes. Você tinha um átomo maior e o outro menor. Isso você poderia anotar na prova, assim como você pode anotar nesse vídeo. Tá? E aí, pessoal, esse tipo de substância é um pouquinho diferente das moleculares, né? Das que a gente está acostumado aqui a trabalhar com ligações covalentes. Porque ele pergunta para nós, né? Desse desenho, ele pode representar quais dessas moléculas? A primeira opção seria o NaCl. O NaCl ele é um composto iônico. Então, ao contrário do que foi dito no texto, ele não faz essa ligação covalente aqui de compartilhar elétrons. Então, não é o caso, né? Tá? A sílica. A sílica é uma opção, pessoal. Ela é formada por dois átomos diferentes, silício e oxigênio. Ó, veja que faz sentido aqui, ó. Nós temos dois átomos diferentes, né? E essa estrutura aqui, ó, ele diz que se repete N vezes. Então, a sílica, ao contrário da água, por exemplo, ela não é uma molécula de um silício e dois oxigênios. Ele é um composto formado por um silício e dois oxigênios que vai se juntando um no outro infinitamente. Então, essa aqui talvez seja uma opção boa. Vamos ver se tem outra, tá? O diamante. Galera, o diamante, ele é um sólido reticular. Ele tá? Na verdade, o diamante, ele é formado pela ligação infinita de um carbono no outro. Então, os carbonos eles vão se ligando infinitamente, caindo naquela característica que eu falei para vocês, tá? Mas por que não é a alternativa C? Porque o diamante tem um tipo de átomo só. E a alternativa C, você vê dois, né? Você vê bolinhas diferentes. Então, por esse desenho aqui, eu não posso afirmar que é o diamante, tá? Então, a gente descarta C. Por um motivo parecido, nós iremos descartar a D, tá? O grafite. O grafite, ele também é só carbono, ou seja, eu posso descartar. Tá? Ele tem uma estrutura um pouquinho diferente do diamante, ele não é tridimensional, ele é bidimensional, mas a gente já descartou, então eu não vou me prolongar mais. Tá? E no item E, nós temos o aço, que é uma liga metálica entre ferro e cobre. Liga metálica, pessoal, ele mantém as características de ligação química de composto metálico. Tá? Composto metálico não faz a tal da ligação covalente necessária aqui nesse exercício, né? Então, não pode ser o aço. Com isso, nós vamos fechar naquela opção, né, que eu já tinha cogitado, que é na alternativa B. É uma questão, para primeiro ano, eu considero uma questão bem difícil. Tá? É um caso aqui na qual você está diferenciando compostos moleculares de compostos covalentes, que é isso aqui. Isso aqui, na verdade, é chamado de um composto covalente. É um tópico aí que nem sempre é passado aí para as turmas de primeiro ano. Então, está adequado dentro do edital da prova, só que eu considero uma questão aí complicada, uma questão bem avançada, uma questão difícil. Mas mesmo sendo uma questão difícil, havia algumas pistas, por exemplo, como você descartar a alternativa C e D, né, pelo fato de você estar vendo dois átomos diferentes, tá? E descartar a A e a E, porque a A é uma ligação iônica e a E é metálica. Era uma maneira aí de você pensar para resolver essa questão por exclusão. Questão 44, ele fala sobre como fazer a limpeza de superfícies contaminadas por coronavírus. E aí ele explica todo o processo, mas o principal nesse texto, nessa explicação, é o hipoclorito de sódio. Tá? Ele fala então de utilizar essa substância aqui na limpeza. E a pergunta é: o sal mencionado, que é esse aqui, tá? É obtido da reação de qual reagente? Bem, esse sal vai ter que lembrar a fórmula. Então você tinha que chegar na prova sabendo qual é a fórmula do hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio ele é formado pelo cátion Na+, sódio, e pelo ânion hipoclorito, ClO-, tá? Como as cargas aqui é 1 e 1, então é fácil da gente fazer essa combinação, né? Inverte os números das cargas e aí nós chegamos à fórmula do sal, que é NaClO. Então tinha que ter decorado essa fórmula
né? Tinha que ter decorado quem é o sódio e quem é o hipoclorito. Isso é um sal. Sais são obtidos pela reação de ácido e base. E pessoal, por quê? Porque sal é um cátion e um ânion, tá? O cátion, ele vem da base. Então, por exemplo, esse cátion Na+, ele vem do NaOH. Enquanto o ânion, ele vem do ácido. Esse ânion Cl-, ele vem do ácido hipocloroso, HClO. Tá? Então, se nós fizéssemos essa reação aqui, o que ia acontecer? Nós iríamos juntar o cátion da base com o ânion do ácido, justamente para formar o nosso sal, né? O hipoclorito de sódio. E essa junção do OH- da base, tá? Então nós temos um OH- aqui com o H+ do ácido, é quem daria origem à água. Isso aqui é uma reação de neutralização. Então, ó, tendo escrito aqui a nossa reação de neutralização, a gente vai fechar o exercício na alternativa C. Por fim, questão 45, mais uma vez falando de ácidos, né? Foi uma prova que falou muito de ácidos e base. Ele está falando sobre o processo de ionização dos ácidos e ele quer saber o que acontece então com cloreto de hidrogênio em água. E aqui, pessoal, é definição de ácidos, tá? Ácidos são substâncias que, quando você mistura com água, sofre o processo de ionização. O que é esse processo de ionização? O ácido ele perde o seu hidrogênio, tá, para a água. Na verdade, ele perde o hidrogênio, mas fica com o elétron que era do hidrogênio. Então, como o hidrogênio perdeu o elétron, ele fica positivo. Quem sobrou aqui? O Cl-, né? Menos porque ficou com o elétron do hidrogênio. E como o hidrogênio foi para a água agora ela tem 3 hidrogênios e a carga positiva, né? Afinal, o hidrogênio ele veio sem o elétron, ou seja, ele veio com carga positiva. Esses aqui são os compostos formados, o que leva nós a marcarmos a alternativa C, tá? A alternativa D quase é correta, mas ele me dá 2H+, que não é o caso. Tá? O HCl ele só pode perder um hidrogênio, então eu não posso marcar a alternativa D. Então, era isso, era definição de ácido. Quem lembrasse essa definição e lembrasse de como fazer a ionização completa, né? Não só a forma simplificada, que é a que a gente mais usa, que é aquela fórmula que você omite a água, né? Aí o H3 ou mais a gente representa como H+. Se não lembrar só disso, lembrar essa fórmula completa, fechou a questão, tá? E com isso, então, encerramos a correção da nossa prova. Se você curtiu, já se inscreva no meu canal. Vocês que estão começando aí a caminhada de vocês no ensino médio, tem muitas coisas de químicas aí para estudar. Então, a sua inscrição, a sua curtida é um bom incentivo para eu continuar trazendo mais materiais para vocês. Até a próxima!